Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante. Cara, e hoje eu tô muito feliz, uma oportunidade única de trazer essa mulher aqui. Ela que é empreendedora, ela que é parceira aqui do Domínio Seu Restaurante, empreende em 5 CNPJ. Para mim é a maior referência quando o assunto é cultura empresarial. Então eu tô muito orgulho hoje de receber Andréia Ferreira, minha irmã, minha irmã. Deixa eu tocar a sinetinha aqui. Tocar a sinetinha que merece. Déia, eu sei que você tem uma trajetória, uma história linda. Nem coloquei aqui todo o seu currículo, mas antes de a gente começar aqui esse podcast, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Andréia, pra galera que não conhece, que acompanha aqui o Domínio Seu Restaurante, tá aqui vendo agora esse podcast. Quem é a Andréia Ferreira? Conta um pouquinho como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo, como é que você decidiu realmente empreender, que não é fácil, é realmente algo muito complexo, e agora ajudando as empresas a terem cultura, né? Conta um pouquinho pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu sou empreendedora nata. Por que eu digo nata? Porque essa história começa com 9 anos e começa com um sonho. Eu era aquela criança que o meu sonho era ser professora. E aí eu desejava ter uma máquina de datilografia. Lembra que as provas eram datilografadas? Então, quando eu passava pela secretaria ali da escola, eu via as professoras digitando. Digitando não, né? Que é coisa bonita, né? Bonita, né? E aí, eu cheguei em casa e pedi essa máquina a meu pai. E meu pai disse assim... eu não tenho condição de te dar. Eu falei, mas e se eu fizer alguma coisa? Se eu trabalhar? Aí meu pai deu risada. E aí eu fui buscar um meio de fazer isso. Eu só tinha 9 anos. E fui fazer geladinho. Todo mundo lá em casa gostou desse geladinho. Ó, galera, pra entender, geladinho é tipo, em alguns lugares Apolo, chup-chup. Sacolé. É cultural, né? Sim, sim. E aí eu comecei a fazer esse geladinho. Todo mundo gostou. Eu falei, eu vou fazer pra vender. Legal. E aí... 9 anos. 9 anos. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, acho que não botou fé nisso e tudo. Passou. Fui pra escola, um dado dia lá, liberou mais cedo. Eu cheguei em casa já com foco nesse objetivo, de fazer o geladinho já pensando na máquina. E aí, eu me recordo que eu pedi ajuda, a menina que trabalhava com a gente. A gente fez esse geladinho e ela disse, você vai colocar isso aonde? E a geladeira lá de casa era o congelador acoplado. Lembra Brastemp azulzinha? Então, eu disse, tira tudo do congelador e vamos colocar o geladinho. Eu queria a solução. Quando minha mãe chegou, minha mãe disse, o que é isso aqui? Quase que eu apanhava mesmo. Ela disse, você deu um jeito de vender isso aqui logo, porque senão, ou de dar, faça o que for. Mas eu não vou perder minhas carnes, enfim. Então, isso eu vi que com aquele recurso eu já comecei ali a canalizar isso para poder comprar essa máquina, né? Para ajudar a comprar essa máquina, porque meu pai disse que daria metade. Uhum. Só que aí eu entendi que se eu conseguir fazer isso, e se eu fizesse outra coisa, eu iria estar agregando. E é engraçado que nessa época eu não tinha consciência, mas o que aconteceu? O problema passou a ser outro, porque eu nunca deixei de brincar enquanto criança. Então, aos domingos, tinha campeonatos de futebol na cidade. E aí, eu tava brincando de baleado, e era o dia que meu baleado, de picula, né? Coisas que criança gosta de fazer. E meus pais dormiam no domingo à tarde. E aí, a sirene não parava de tocar, porque as pessoas queriam comprar geladinho. Mais uma vez, houve a promessa da surra. Você vai apanhar. Eu aqui, o que eu fiz? Um estalo. Eu não posso deixar de brincar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um coleguinha para ganhar junto comigo. E aí, eu falei, você quer ganhar uma grana? Quero. Comprei um isopor. Meu Deus. Coloquei esses geladinhos e ele ficava na porta. E aí, quando acabava, ninguém precisava tocar a sirene. Uhum. E eu continuava brincando. Então, essa foi a criança que entendeu que quer conquistar mais rápido, vai lá e faz brigadeiro, vende no intervalo da escola. Então, aí já era geladinho e brigadeiro. E aí foi passando, em minhas férias, fazia pano de prato para poder, pintando ali esse pano de prato, vender também. Uhum. E aí eu consegui conquistar esse objetivo. Eu me lembro que foi uma máquina Olivetti azul também. Olha a presença de tanto azul na vida, né? E conquistei. E aí essa criança, ela foi depois tendo outros objetivos, que aí eu já estava adolescente, de comprar uma mobilete. De novo, meu pai, eu não posso te dar. Mas e se eu trabalhar para? Aí você pode, né? Então eu cresci com essa perspectiva de o que eu quero conquistar, o empreender pode me oportunizar. Legal.
né? E isso foi me acompanhando ao longo da jornada. Só que era tudo muito informal, lógico. Eu quero, eu compro, eu consigo. E eu ia conciliando tudo isso com a minha vida, a minha rotina. E aí, quando eu resolvo fazer a faculdade, a história se repete também. E dentro da faculdade, eu fiz uma faculdade particular. E aí meu pai, mais uma vez, coloca essa objeção de não poder. Naquela época não tinha Enem, não tinha nada. E eu cursei também empreendendo, vendendo roupa, fazendo torta para entregar ali na faculdade. Quando eu saio da faculdade, naturalmente eu sinto a vontade, o desejo de ter um empreendimento. Então eu fiz farmácia bioquímica, sou farmacêutica bioquímica de formação e desde então sempre fui orientada para trabalhar nos processos de gestão. Então fui CLT também, assim que saí da faculdade. E aprimorei muito o processo de gestão, estando CLT. Né? E aí eu via muita coisa ali que eu falava, caramba, isso aqui é massa e eu vou aprender. E eu lembro que foi numa rede de supermercados famosas e tinha essa rede de farmácias. E eu olhava sempre para a gestão com uma vontade de querer mais. Até que eu resolvi sair dali e montar o meu próprio CNPJ, montar minha própria empresa. E aí é que o processo começa. Porque assim, se antes era informal, estava ok. Se antes era CLT trabalhando para os outros, opa, gestão aqui é lindo. E na hora de fazer gestão no seu próprio negócio... É onde o bicho pega. Começa as porradas. Então, o que aconteceu ali naquele movimento? Eu entendi que eu era uma empreendedora super arrojada, mas a empresária deixava a desejar em todos os sentidos. Porque, poxa, eu faturava bem, estava ali focada no objetivo, e aí não era sobre faturamento. Cadê o lucro? Mas eu faturei bem. Mas cadê o recurso? Cadê o lucro? Cadê a margem? O que eu fiz com esse valor todo que entrou? Então, assim, tudo isso começou a me levar para um movimento de vale a pena empreender? Será que é pra mim? Será que é pra mim? Será que é pra mim? Será que o erro não tá em mim? Então eu comecei, meu Deus, saudade da CLT. Mas como saudade da CLT se eu tô faturando bem? E aí eu comecei a entender, não, eu preciso agora criar maturidade para desenvolver a empresária que habita em mim. Se eu tenho o dom de empreender, eu preciso agora entender por que eu fazia isso tão bem quando era do outro. Foi quando eu entendi que o que era do outro tinha processo, tinha uma longa jornada, uma longa caminhada que se ajustou ali, né? E aí o que eu comecei a observar? Pô, eu engajo pessoas muito bem. Como engajava meu time para bater as metas, para alcançar os resultados. Então eu comecei a entender que junto com o empreender eu também liderava muito bem. Mas a parte de gestão, ela era muito falha. E aí eu começo nessa busca por conhecimento técnico, e gestão não é só conhecimento técnico, é sobretudo olhar estratégico. Eu começo a frequentar ambientes que agregam no sentido não só do conhecimento técnico, mas sobretudo do gestão é isso aqui, você vai ajustando. E gestão não adianta você saber fazer sozinha. Você vai precisar desenvolver pessoas para fazer tão bem quanto você e que essas pessoas tenham consciência de fazer como você. E aí eu comecei a equilibrar. Aí o que era interessante, que era o faturamento, também começou a ficar mais interessante porque começou a ter consciência, margem de lucro. Então a minha história, ela, claro, isso foi uma longa jornada também. Por quê? Porque eu precisei buscar e investir muito em mim, né, para poder desenvolver essa mentalidade e, consequentemente, fazer os resultados acontecerem. Por isso, hoje, 5 CNPJs, por isso, hoje, esse movimento que eu entendo que canalizou todo o meu processo, porque aí eu entendi que se eu precisava treinar e desenvolver pessoas, foi aí que eu fui buscar também esse conhecimento, o conhecimento. Então, fui buscar uma formação, entendi que o faturamento depende do comportamento, e aí vi que essa dor era uma dor de, primeiro,
Eu preciso me posicionar, entender quais são os pontos fortes meus. E se eu preciso de pessoas, eu preciso propagar também esse DNA meu, né? Que me assiste, que tá aqui. E eu preciso trazer esse movimento para esse cenário da minha empresa. E aí, quando eu olho para isso e consigo estruturar, aí surge o que eu tenho hoje, que é uma metodologia própria, chamada DNA empresarial. E tá aqui na minha pauta de pergunta, pra gente falar. Mas assim, cara, vários insights aqui, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, né, eu acho que um ponto importante demais que você trouxe aqui, que é a parte da venda, né, vender. Pra mim, assim, todo empresário de sucesso, se ele não for um vendedor, ele precisa ter um sócio vendedor. Que venda para a equipe o sonho, que venda para o time, que venda para o mercado. Ou seja, vender tem que estar dentro realmente do coração de quem tem uma empresa. Se você não tiver paixão por venda, ou alguém que trabalha com você, o seu sócio, por exemplo, tiver paixão por vender, você vai quebrar, naturalmente. Mas aí vem o passo que você falou. Não é só vender, tem que ter processo, porque tem que gerar lucro. Ou seja, eu tenho que organizar esse faturamento, o dinheiro que entra, como entra, para onde vai, o que eu faço, que é o que a maioria, por exemplo, no nosso mercado, né, é apaixonado por cozinhar, apaixonado por entregar uma experiência incrível, fazer um bom atendimento, mas esquece do negócio por trás, né? Tipo, eu tenho um negócio, cara, vai entrar o dinheiro aqui, o que eu faço com esse recurso? Como é que eu administro ele? Como é que eu faço ele se transformar em lucro, né, realmente, no final dessa equação? Na última linhazinha lá, eu tenho lá realmente um saldo positivo. Então, eu anotei aqui. E o outro é a parte de investir em pessoas, que é outro gargalo muito grande que a gente sente vou colocar assim, em todas as empresas, né? Existem mais de 20 milhões de empresas no Brasil hoje, que todo mundo vai dizer que um dos grandes gargalos é a gestão com pessoas, não de pessoas, né? Com pessoas, que eu aprendi isso com você, com pessoas, ou seja, pessoas que vão fazer isso tudo acontecer e virar real. Eu acho que esses pontos aqui foram 3 principais, mas eu acho que o que foi a cerejinha do bolo que a gente começou aqui no nosso papo foi quando você falou, eu entendi que eu precisava investir em mim. Eu acho que esse aqui é um grande ponto aqui, que é, cara, não tem como você estar aqui hoje na minha frente, né? Uma mulher de sucesso, empresária de sucesso, né? É mulher, família, né? Tem filhos, casada, com tudo. E ter tudo isso rodando se você não tivesse parado lá atrás e falar, cara, eu preciso investir em mim. Né? Nas áreas que eu sei que eu sou ainda fraca, que eu ainda não tenho tanto conhecimento, que eu me sinto às vezes impotente, insegura, que aí eu sempre falo o seguinte, cara, o autoconhecimento precede o autodesenvolvimento. Se eu não busco me conhecer e curar as minhas dores, eu não vou evoluir, eu não vou dar o próximo passo. E aí seja qualquer área, pode ser profissional, pessoal, interconjugal, não sei qual a área, mas todas elas a gente precisa de evolução, ou seja, eu preciso me conhecer para evoluir. Só que antes de continuar, que eu tenho muita pergunta boa, eu vou pedir pra galera que tá assistindo aqui e ouvindo, né? Primeiro, curtir, apertar o dedo no joinha. Se puder, mandar esse episódio aí para outras pessoas também acompanharem aqui o Papo Restaurante. A nossa ideia aqui é que seja realmente o maior podcast do Brasil para negócio de alimentação. A galera que quer realmente aprender, crescer, evoluir, com mentes brilhantes com a sua que eu tô trazendo aqui. Então, a gente vai trazer sempre pessoas que, às vezes, têm uma certa notoriedade no mercado, às vezes também não são tão conhecidas, mas geram resultado na sua cidade, né? Por exemplo, alguns que são muito conhecidos na sua cidade, lá no interior. E, cara, vou trazer aqui para bater um papo, falar um pouquinho da visão empresarial. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que você falou. Claro, você falou que a importância dessa parte da metodologia de ter um DNA empresarial. E eu tô aqui com essa camisa aqui, ó, o Sou Elite. O Elite é empresarial, a nossa mentoria. A André é parceira desse programa, é parceira também do nosso Mastermind, o Infinity. Ela entrega muito lá dentro. Dentro do Elite, ela entrega hoje o DNA empresarial. E o que é, né? Pra galera entender o que é esse DNA empresarial. Que a nossa empresa fez o DNA com a Andrea, né? E eu fiquei fascinado, cara. Falei, cara, eu preciso levar isso para outras pessoas. Inclusive, é um dos maiores feedbacks que a gente tem de aluno, o DNA empresarial mudou o meu negócio. O que é o DNA, assim, resumidamente, que eu sei que ele é bem robusto, mas o que é o DNA para quem não conhece o DNA empresarial? Então, o DNA é o programa que estrutura, organiza a narrativa do líder. Porque eu acredito muito que por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então eu acredito muito na essência desse CPF. Não adianta a gente trazer algo para nossa empresa que distancia de quem nós somos em essência, porque vai ficar pesado. Então, assim, toda história, ela é o ativo precioso que a gente tem para entender o que a gente vai entregar aqui ao longo da vida.
né? Então, quando a gente fala do ativo mais precioso, é empreender. Aí as pessoas perguntam, você empreende em que área? Você faz o quê? Então, eu poderia escolher vários segmentos. Mas a minha história, ela comunica uma dor, um problema que eu resolvi lá atrás. E como eu fiz isso? Como foi pra mim? Muitas vezes a gente até se perde nesse movimento, porque a gente faz tão bem ao nosso centro de força, a nossa área de talento, que a gente muitas vezes nem é remunerado por isso. Sabe aquela coisa que o outro reconhece, você... Todo mundo fala. Isso. Então, quando o DNA, ele fala, DNA é singularidade, é unicidade. Então, por que esse nome, né? Por que o DNA e o que é o DNA? O DNA é a expressão singular e única de cada líder empreendedor que decide propagar a sua ideia no mundo. O que é uma empresa? É a constituição de uma ou mais pessoas para cumprir um objetivo. Então, DNA empresarial, a singularidade do que eu vou entregar. Mas um líder, ele precisa defender a sua ideia. Você falou aí que para envolver pessoas, eu também falei disso, né? Engajar pessoas. Primeiro, eu tenho que acreditar no que eu tô fazendo. Então, assim, tem que ser uma paixão para mim. E essa paixão, eu preciso estar disposta a transformar isso em lucro. Só que, para poder fazer isso, eu não posso cobrar que o outro tenha mais paixão do que eu pelo que eu escolho empreender. Então, o DNA, ele vem exatamente estruturando essa narrativa, porque o que você sabe é seu conhecimento, e muitas vezes, com excesso de informação, você se perde nesse movimento. Empreender é um caminho que sim é solitário, mas se você está ali querendo se destacar enquanto líder, propagar a tua voz, tua narrativa, defender teu ideal, e você não tá com a identidade ali ancorada para esse movimento acontecer, o outro também não vai fazer, porque o outro tem que ser a consequência. Ele não vê isso em você. Isso. E a tua bandeira tem que ser levantada por você. Então, eu costumo dizer, né? Propósito hoje é algo que é subjetivo. Ele não remunera, mas ele é teu porquê. Então, o DNA, ele é esse programa que vai estruturar o propósito, vai trazer a missão, porque é o como eu vou remunerar esse propósito. E ele não é um programa de gestão, mas ele traz uma consciência da gestão quando a gente trabalha visão. Visão é bússola. Então, caixa dentro de qualquer organização é rei. Eu não posso contratar se eu não tenho recurso para. Agora, eu preciso ter ali a ideia, a estrutura de um projeto montado para que eu comece a canalizar a minha energia, o meu movimento para alcançar aquilo ali. Então, a visão, a gente estrutura ali onde eu quero chegar. E tá, se eu tenho uma série histórica, ótimo. Se eu não tenho uma série histórica, eu vou criar essas metas dentro da minha empresa. Então, ele traz esse olhar consciente. O DNA é esse programa que traz isso daí. E, mais do que tudo, para mim é importantíssimo, é definir os seus valores e, além disso, alinhar os comportamentos. Primeiro, quais são os comportamentos que eu preciso ter a partir de agora para poder conseguir o que eu quero. E depois dos outros, né? Sempre começa onde? Em mim. A mudança que eu quero ver acontecer nessa jornada precisa começar em mim. Então, meu nível de identidade tem que conversar, as minhas ações precisam conversar com o meu projeto de vida. Então, o DNA, resumidamente, é isso daí, né? E foi criado exatamente para equilibrar o lado empreendedor e empresarial, que eu chamo de empreendedorismo da nova era. Legal. Uma coisa não vai existir sem a outra. Muito bom. E quando ela fala, chega a dar pra ver o olhinho dela brilhar, assim, quando ela fala do DNA. Exatamente. E, cara, assim, eu sou fã do programa. Hoje, eu acredito que a gente já deve ter treinado aqui com a Andrea mais de 150 empresas dentro do DNA empresarial, entre Infinity e Elite, né? Só no Elite a gente tem quase hoje 100 e poucas empresas hoje dentro do programa, e vai crescer cada vez mais. Eu não abro mão, é uma parceria que a gente tem que funciona muito bem. A Andrea, ela tá ramificando isso para outros nichos de mercado, já validado, né? A metodologia que ela vem crescendo aqui. E você colocou duas coisas para mim que são, cara, claro, a gente vai construir propósito, missão, visão, valores, ok, que é algo que é uma dor. A gente não pega aquela frasezinha clichê da internet, né, que é o que a maioria faz e coloca na empresa. Não, nosso propósito é impactar os clientes, transformar o mercado. Não, cara,
é muito mais profundo do que isso. É um porquê que vem de dentro mesmo. E aqui vem a parte dos valores, né? O que que alinha, o que que desalinha. O que que você gosta, o que que você não gosta. O que tá conectado com a sua essência como um empresário, o que não tá conectado. E aí vem muito dessa parte dos comportamentos. Eu acho que é muito fácil você querer do colaborador resultado. É muito fácil você querer do colaborador que ele cresça, que ele evolua. E você não é essa pessoa. Vai voltar lá pro papo lá do investir em mim. Né? Ah, eu quero uma equipe engajada. Não, minha dificuldade é time. Não contrato pessoas boas. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você investiu num treinamento? Você fez um curso de liderança ou gestão de pessoas? Não, eu nunca fiz. Cara, você tem 15, 20, 30 pessoas na sua equipe. Você nunca fez um curso de liderança, cara. Você quer liderar esse time, quer que esse time jogue o jogo que você quer que jogue, gere o resultado que você quer que gere. Não vai gerar. Porque você não é essa pessoa, você não enxerga isso. Você não enxerga valor em investir em você pra estar à frente da equipe. Como é que você vai ver que sua equipe enxerga o valor? Ou seja, você não tem esse comportamento. E aí vem, né, da pirâmide dos níveis neurológicos lá, comportamento, cara, vem só depois do ambiente. Ou seja, eu tenho um ambiente que é meu negócio, minha empresa, e o comportamento completamente desalinhado com lucro, com missão, com propósito, com valores. Cara, vai ser uma empresa terrível de se trabalhar. Tanto pra quem entra, como pra você. Por isso que muito empresário chega na porta do restaurante e ele não quer nem entrar. Cara, eu não quero entrar aqui. Todo mundo me desrespeita. Aqui a cultura é a cultura da fofoca. Aqui a cultura é a cultura do disse-me-disse. Cara, mas porque você não parou pra cuidar disso? De verdade, você não parou pra olhar, não ter atenção, não ter realmente o olhar que o empresário precisa ter. Eu acho que o DNA, cara, ele é algo assim fantástico. Né? Inclusive, super recomendo pra galera que tá ouvindo aqui e assistindo a gente procurar o time da Andrea, entender um pouquinho mais pra trazer o DNA aí dentro da sua empresa. Eu sei que ela tá fazendo isso hoje com maestria aí, com o time crescendo cada vez mais. Eu fico muito feliz. E aproveitando esse gancho, quais são, na sua opinião, assim, a gente tá falando um pouquinho muito de cultura, né? Cultura empresarial, que eu acho que é o grande alicerce, a grande base que você hoje domina, né? Realmente eu falei pra você, cara, o Brasil precisa do seu trabalho, já falei isso pra você, você realmente domina isso. Quais são os 3 principais pilares de uma cultura forte, assim, que você acredita que vendo tantas empresas que vocês já treinaram, cara, isso aqui são pilares de uma cultura forte. O que você poderia dar de dica pra galera que tá aqui ouvindo? O primeiro pilar é esse porquê, né? A razão maior. No Círculo Dourado, essa é a pergunta mais importante. Por que eu faço o que eu faço? Então, eleger isso e tornar isso claro, a clareza. A clareza vai trazer a estratégia, que é a consequência disso. Só que, quando você pergunta os 3 pilares mais importantes, primeiro, a clareza, depois da clareza, a identidade do dono. Então, a identidade, eu preciso incorporar esse processo. E o terceiro pilar, a estratégia que vem para cumprir esse movimento. Então, são os 3 pilares fundamentais dentro de uma cultura. Por quê? Porque se eu não tiver com a identidade ancorada, eu não vou conseguir cumprir os pilares. Então, hoje, uma cultura, ela já existe. O que é a cultura? É o conjunto de símbolos, de crenças, de hábitos, de comportamentos. E aí, assim, existe essa cultura que pode ser familiar, organizacional, a cultura do mundo, do país, da cidade. Já existe. Então, assim, quando a gente entra, por exemplo, em uma cultura, né, da empresa, se eu declaro ela, se eu organizo ela, eu tenho um direcionamento. Se eu não organizo, essa cultura, ela vai ter uma multiplicidade enorme. Sim. Porque cada um vai trazer o que aprendeu. Um pedaço do que ele acredita e vai jogar ali dentro. E aí a cultura da fofoca, ela nasce aí. A Rádio Peão, não, porque fulano disse, porque Beltrano disse. E você inconscientemente alimenta isso. Quer ver uma coisa? Cometeu um erro ali, você ao invés de focar na solução, você fala quem fez isso. É o quem, você aponta. Então você já está orientando esse movimento para uma cultura de fofoca. Ou seja, eu quero saber o culpado, porque isso. A culpa é dele. E aí quando você não busca a solução, o problema ele só aumenta e quem paga o preço, o dono, né, o empresário, e o próprio cliente, é o primeiro. Então, assim, a gente alimenta isso de forma inconsciente. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, porque se a gente não tá com a identidade ali, porque que muita gente acha que cultura é balela? Porque não tem ali, diz que não tem tempo, acha que é balela, porque não para e não quer mudar o comportamento. Sim. E eu preciso mudar meu comportamento. Porque começa nele, né? A mudança que eu quero ver na minha organização precisa começar em mim. Então, caiu por terra nessa nova era
Essa liderança que não erra, que não se coloca vulnerável e que diz, a partir de hoje, eu tô aqui declarando um novo formato de cultura, construindo isso, vou precisar da colaboração de vocês. Sim. E as mudanças vão acontecer. E pagar o preço dessa mudança não é para qualquer um. Por isso que muitos desistem. Então, assim, a gente precisa olhar para isso e olhar com consistência, com essa identidade ancorada. O que é que eu não abro mão, o que é que eu não negocio, qual é o meu foco. E a paixão, como eu disse, tem que ser tão grande que a gente vai contagiar os outros. A estratégia é só a consequência. A estratégia, ela não pode violar aquilo que eu acredito. E aí, quando eu crio esse movimento, eu gero o quê? Inspiração. Matheus é apaixonado pelo que ele faz. Os outros veem o que ele vê. É isso. Então, assim, é aquela coisa de o que você faz fala tão alto, eu não tô lembrando qual é o autor da frase agora, mas o que você faz fala tão alto que você não precisa dizer nada. Simples e puramente porque é muito coerente. Sim. Então, é por isso que essas etapas e esses pilares são importantíssimos na construção desse processo. Total, cara. Gente, não, quem ainda não apertou o dedo nesse like, aperta, porque precisa chegar esse conhecimento a mais pessoas. Compartilha isso lá nos grupos que você conhece, donos de empresa. Cara, porque eu sempre tô pegando vários insights, assim, minha cabeça expande, né, quando eu converso contigo. E assim, é muito sobre o que você colocou. Cara, primeiro é sobre clareza. Eu acho que um dos pontos mais importantes para mim, que eu vejo que a gente recebe muito feedback dos nossos alunos quando eles entram no domínio do restaurante, quando eles se aprofundam mais, sei lá, vão para elite empresarial, eles entram numa mentoria mais profunda, eles falam assim, cara, eu não tinha clareza do que era a minha empresa. Eu não tinha clareza da bagunça que tava. E eu não queria ver, porque era mais cômodo para mim empurrar isso com a barriga. Isso foi durante anos. E agora eu entendi que ou eu resolvo para ir para onde eu quero ir bem e feliz, ir em paz, que eu acho que essa é a parada mais importante aqui. Quando a gente tem uma empresa que tem cultura, a gente tem paz. Quando a gente tem uma empresa que não tem cultura, a gente não tem paz. Porque é aquele velho ditado de o que acontece quando você não tá dentro do seu negócio. Aquilo ali é sua cultura, cara. Você não tá ali presencialmente, por isso que tem muita gente que não consegue sair de dentro da operação, porque não tem cultura. Ou seja, eu não tenho processo, meu comportamento é desalinhado, não tenho documentos, não tenho checklist, não tenho instrução, eu não tenho nada. Então na verdade, eu sou o melhor funcionário da minha própria empresa. Porque a partir do momento que eu não estou ali dentro, o negócio todo desmorona, ou seja, não existe cultura. E pra mim é algo que eu sempre bato muito forte, que pra galera que tá assistindo agora a gente aqui, que tá vendo esse episódio, ouvindo, assim, existem lá os pilares, né, de uma empresa, a parte operacional, tática e estratégico. E a gente que tem que sentar na cadeira do estratégico, ou seja, nós que somos empresários, essa cadeira é a cadeira da cultura, é a cadeira da visão, é a cadeira para onde nós estamos indo, é a cadeira das parcerias, é a cadeira de, cara, a gente tá indo para ali, vem junto, vocês precisam vir junto comigo. Então o que vocês estão vendo agora aqui, que eu falo muito sobre vista e visão, a vista que vocês estão tendo não é a visão de onde eu sei que a gente pode chegar. E isso aqui é um alinhamento que a gente tem que estar fazendo constantemente, e por isso que precisa de cultura, né? Você falou aqui do compartilhar. Compartilhar é um dos valores aqui dentro do domínio do restaurante. A gente não abre mão disso. Porque é muito fácil, numa empresa que não tem cultura, você sentar na cadeira e falar assim, mas que fulano não faz. Porque fulano não entrega. Eu vejo, ele não entrega. Eu tô lá vendo, eu tô vendo. Eu trago muito mais, eu faço muito mais. E isso aqui é completamente conectado à empresa que tá perdendo a cultura. Por quê? Porque a pessoa tá muito mais preocupada em olhar e apontar e ver o erro dos outros do que em pensar em, cara, como eu posso somar, como eu posso compartilhar, como eu posso contribuir. E quando você não tem cultura, isso não tá conectado com pilares, né, com ações práticas no dia a dia. Eu curto muito DNA porque tem ações práticas. Quais são as ações práticas que reforçam esse valor? O que reforça esse valor no seu dia a dia? Que é algo que, eu tenho valor, tá? Um dos valores do domínio do restaurante, vou dar um exemplo aqui, é a integridade, tá? E quais são as ações práticas no dia a dia que fortalecem a integridade? Que você, como empresário à frente dessa empresa, precisa brigar, trazer isso para os seus líderes, para que eles trazem isso para o operacional. Olha como a gente está falando de algo que parece ser algo simples, mas no dia a dia demanda carinho, demanda atenção, demanda olhar, porque isso é o jogo do longo prazo. À medida que vem mais pessoas com suas culturas, com seus valores, tem que se alinhar a isso aqui dentro da empresa e a coisa fluir no mesmo caminho e para a mesma direção. Então, eu acho que é muito importante para quem ainda não trabalhou sobre a parte de cultura, olhar com mais carinho, olhar com mais atenção. E eu até coloquei aqui, já que a gente falou sobre essa parte dos 3 principais pilares, e na sua opinião, quais são, assim, coloca aí uns dois grandes erros
que a galera comete quando o assunto é essa parte da cultura organizacional dentro de uma empresa? O que você fala assim, cara, eu pego muito isso. Eu sei que você já ajudou muita empresa aqui no nosso ecossistema. O que você vê como os dois principais erros, assim, quando o assunto é cultura de empresa? O principal, quando eu vou recrutar, quando eu vou selecionar, eu não desenho o que eu quero para o que eu quero, como eu quero. Ou seja, eu vou triar ali aquelas pessoas, vou selecionar aquelas pessoas para assumir uma função. Mas eu não me preocupo em checar quais são os comportamentos que essa pessoa tem, quais são os valores, se é consonante. Então, a gente chama de fit cultural, para ver se dá uma liga. O que é o fit? Para ver se a ideia, eu não preciso ter os mesmos valores, mas pelo menos eu preciso ter valores semelhantes, iguais, não necessariamente, entende? Vai ser. Mas, por exemplo, vamos lá, comprometimento. Essa pessoa é pontual? Qual o horário que ela chegou para a entrevista? Então, a gente não olha para isso. A gente contrata e vai contratar olhando muito competência técnica, mas aí a gente vai demitir pelo comportamento, porque a gente não se atentou. Daí a gente comete essa falha de investir tempo, que é um recurso que desce pelo ralo e que hoje é o recurso mais precioso que a gente tem. Então eu invisto um tempo para recrutar, para selecionar, atraio a pessoa errada, faço as perguntas óbvias, porque como você ficou sabendo da seleção, perguntas rasas que não ali pesquisam, não investigam esse comportamento, né? E ali eu tenho uma oportunidade de estar sentada com a pessoa já chegou atrasada, me deu indícios, porque a pontualidade é um ativo precioso dentro do comprometimento que eu tenho. Então, assim, eu recruto, seleciono e eu digo que a mão de obra tá ruim. Né? Aproveitando que você falou isso aí, cara, a gente tem um checklist lá de 32 perguntas num processo de contratação que eu indico os alunos a fazerem, muito ligado a comportamento. E tem olha só, vou dar um pulo do gato aqui. Tem uma pergunta, cara, que ela é clássica para você entender padrão de comportamento de quem é daquela cultura da fofoca, do disse-me-disse. Unanimamente, Andréa. Essa pergunta, ela responde de cara a isso. Eu pergunto assim, beleza, se hoje eu pegasse o telefone aqui agora e ligasse pro seu antigo patrão, e eu perguntasse assim, fale pra mim qualidades dessa pessoa que eu tô contratando no caso de você. O que ela falaria? Ela falaria que eu sou comprometida, ela falaria que eu chego no horário, ela falaria isso, falaria que eu sou trabalhadora, tal, ótimo. E agora se eu ligasse pra ele e perguntasse assim, e quais são os pontos falhos dessa pessoa? Quais são os pontos falhos que você tem? O que ele falaria? Na verdade, assim, as empresas que eu trabalhei, o problema é que é os patrão, né? Os patrão, o que acontece? Fala uma coisa e na hora que chega lá pra trabalhar é outra. E a gente chega lá, o patrão fica... E não é do mesmo jeito que vai, às vezes, na pergunta, entrevista. E sem falar as pessoas. É uma fofocoiada. Ela não consegue olhar pros defeitos dela. Cara, às vezes eu falo porque eu sou grossa, às vezes eu tenho um temperamento difícil. Eu sou comprometido, eu sou trabalhador, mas eu confesso que realmente às vezes eu sou muito... É difícil você ver uma pessoa quando ela não se expõe nesse momento. Pode ter certeza, quando ela entrar na tua empresa, do mesmo modo que ela fala do antigo patrão dela, ela vai falar de você. Do mesmo modo que ela fala dos colaboradores que ela trabalhava, dos parceiros de trabalho, ela vai falar dos que estão agora, porque ela, na verdade, ela tá falando dela em si, ela não percebeu isso. E tem algumas outras perguntas que eu faço que são categóricas. Quando a pessoa me responde, eu sei, cara, não dá pra trabalhar aqui dentro comigo, porque não é que essa pessoa é ruim, não. Ela tá desalinhada com o que eu acredito como valor. Talvez em outra empresa ela dá super certo. Pra quem não tá ligando pra isso, tá tudo bem, só coloca pra dentro e vai. Aqui dentro eu sei que não vai dar certo. Então, você colocou isso aí, eu lembrei, e tem algumas perguntinhas que pra mim são sempre chaves. Essa aqui é uma das. Quando eu vejo que ela não fala sobre pontos de defeito que ela tem, ou falhas que ela acredita ter, ou seja, ela não se coloca como vulnerável, pode ter certeza absoluta que ela vai te dar trabalho no comportamento. Então, só pegando esse gancho, eu sei que você falou que tinha duas. Essa foi a primeira, eu achei maravilhoso, eu tinha que falar aqui na parte de contratação. E a segunda, o que a gente pode puxar aí? A segunda é que a gente tem um processo que a gente chama de onboard. O que é isso? É embarcação. A tradução de onboard é embarcação. Tá, eu recrutei, eu selecionei, eu embarco, essa pessoa foi selecionada, eu vou embarcar lá na empresa. Eu passo 2 horas com ela naquele primeiro dia. E aí eu digo, pronto. Eu já disse a ela tudo, já passei toda a cultura, já falei quais são os valores. Pronto, agora ela já pode começar. Oi? Como assim?
E aí, você vê o empresário abrindo a boca e dizendo assim, não, eu não tenho tempo. Essas 2 horas aqui já foi o tempo que eu investi, que é o suficiente. Total. A pessoa pode ser a autoridade que for no mercado e você chamou ela. Quando ela entra na sua empresa, a cultura é outra. Então, ela vai trazer vícios de comportamento, sim, porque ela é humana. Sim. Então, ela vai trazer também o jeito dela de conduzir. Então, um onboard, a gente não pode fazer com 2 horas. A gente tem que eleger um tempo determinado, nem que seja de 15 minutos diários, para que a gente fale da cultura da organização. E aí a gente tem que bater, rebater, e mais que isso, a gente precisa dar feedbacks pontuais, todos os dias, final do expediente, como foi hoje para você? Você tem alguma dúvida? Você tem que estar atento, porque aquela pessoa ela vai trazer o melhor dela. Ela quer ficar, ela chega cheia de vontade. Mas você não dá o direcionamento, você não dialoga, você não instrui e acha que as 2 horas foi 2 horas que foram suficientes. Não foram. E aí são as falhas, por assim dizer, maiores e mais recorrentes. Por quê? Se você chega ali também no primeiro dia e traz um volume muito grande de informação, a pessoa vai se assustar. Então é gradativo o processo. E esse processo de embarcação, ele vai durar, eu estou falando aqui de 15 dias, tempo mínimo, mas entendendo que a cultura precisa ser uma constância. Nos pequenos atos que eu aproveito para poder dialogar, para poder dar um feedback voltado não para a pessoa, mas para o processo. Se eu já passei ali todo o código de conduta, se eu já disse quais são os valores que eu não negocio, então a grande questão é que a gente deixa para depois. E a gente fala, eu não vou falar nada não, que eu tô sem tempo, deixa passar. E deixa passar. É como esse copo aqui. Vou colocando de gota em gota de água. Todos os dias a pessoa vai fazendo uma coisa, não, é novato, deixa aí que depois eu ajusto esse processo. E o depois, ele vai transbordando. E aí, ou ela vai pedir para sair... Ou eu vou sair com ela da empresa. Exatamente. Entende? Então, assim, é muito desafiador hoje contratar mão de obra qualificada. Se você quer mão de obra qualificada, você tem que dedicar tempo para desenvolver essa mão de obra qualificada. Para pensar como você pensa. Eu digo que toda empresa é um ministério que você tem a oportunidade de catequizar as pessoas, de orientar, de ampliar a consciência. A questão da semente, sabe? É a semente que eu vou plantar, eu vou regar, eu vou cuidar. E aí eu vou ver se constituir uma árvore robusta, que pensa como eu penso, ou que tenha divergência de pensamento e que tenha uma comunicação leve no passar. Porque entende essa cultura de colaboração, de cuidado. O que é cultura? Ela tem uma origem da palavra colere, que significa cuidado. Então, todos os dias eu tenho que cuidar da cultura da minha empresa, sabe? Tem um ditado que diz que cultura de fofoca é igual a unha. Todo dia cresce um pouquinho, a gente tem que ter cuidado. Todos os dias a gente tem que estar cortando ali. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado porque é a gente que, de fato, direciona. Então, o cara, ele muda o olhar quando ele chega na empresa, porque ele está naquele ambiente que vibra nesse processo, é claro, ele tem que ter vontade. O que você trouxe, importantíssimo. Se eu não me coloco vulnerável nas entrelinhas do processo, eu também preciso entender que essa pessoa não é flexível. Se ela não é vulnerável, ela não vai ter flexibilidade de escuta, de atenção. Então, um empresário que sabe que o cara é muito qualificado tecnicamente, ele precisa abrir. Sim. Ó, aqui, vulnerabilidade com a gente. Eu me coloco vulnerável, enquanto líder que sou, porque a vulnerabilidade, ela aproxima. Poxa, ele não está distante de mim. Então, numa implantação de cultura, a gente leva ali 1 ano para implantar a cultura. Por quê? Porque o DNA, por exemplo, ele é um plano, tá? Ele é um projeto que você pode exercitar a cultura, né? Todos os dias gerar um movimento para ver acontecer, ou você pode engavetar. A escolha é sua. Então, nesse movimento, quando eu absorvo essa pessoa, eu tenho como direcionar e propagar o meu ideal ali com paixão.
Muito bom. Com os olhos brilhando. Cara, muito bom, cara. Que conteúdo maravilhoso. É claro, né? Às vezes, pra quem tá ouvindo, pegando aqui os insights aqui que você falou, parece algo muito distante, né? Parece muito distante, assim. Cara, pô, ela falou tanta coisa bacana e eu nunca tive nada disso na minha empresa, né? Eu tenho desejo, tenho muita vontade. André falando, cara, chegou meu coração, aqueceu agora. E o que seria o primeiro passo? Assim, cara, o primeiro passo para eu começar isso agora na minha empresa, assim, para começar a olhar para isso com um olhar que eu nunca olhei. Qual é o primeiro passo que eu deveria fazer? Para quem não tem uma cultura desenhada, é desenhar. É ter a atitude de dizer, eu vou me posicionar. Né? Então, assim, independente do tamanho da empresa, mas minha empresa é pequena. E você disse, pode ser um exemplo distante. Eu vou aproveitar para trazer essa resposta. O que é que eu preciso fazer primeiro? Ter a clareza do que eu quero, né? Me posicionar. Se posicionar é isso. Trazer com clareza aquilo que você espera. E aí eu vou mostrar para quem está assistindo pra gente que não é uma realidade distante. Sabe por quê? Porque a minha secretária do lar, ela comunga da forma que eu penso, ela comunga da cultura, daquilo que eu acredito. E eu faço isso quando ela entra. Então, observa que, por exemplo, eu tô com uma pessoa que está comigo há longos anos. E eu me lembro que quando ela entrou, falei, rapaz, acertei na loteria. Porque ela, pontualidade, sabia fazer tudo em casa, fazia faxina, era rápida, era ágil. E eu fui ajustando o processo, falando para ela o que eu esperava dela. Trazendo para ela tudo com muita clareza. E aí, ela começou, em um dado momento, eu preciso ir ao médico. E a gente alinhou isso, né? Sempre que você precisar faltar, tem variáveis que a gente não controla. Então, vou precisar faltar para fazer uma consulta. Me avisa com antecedência, porque eu preciso me organizar. Tem 2 filhos, enfim. E aí, essa conversa ela ficou clara. E um dado momento, depois de uns 3 meses comigo, ela começou a faltar com muita frequência por coisas que seriam urgentes, assim. Segundo ela, o pensamento dela, ir a um médico é urgente. Então, eu aviso para ela na véspera. Amanhã eu só vou chegar às 9 horas. E aí, eu dizia, vem cá, vamos conversar aqui. E aí, eu sentava com ela. Você disse, amanhã eu vou chegar às 9 horas. Lembra que eu te falei que isso aqui é uma parceria? Você é meu braço dentro dessa operação. Meu braço direito. Você é muito importante para mim. Já parou para pensar nisso? Só que você sabe o que acontece quando você diz que vai chegar às 9? Existe uma rotina aqui em casa. E aí, deixa eu te falar um pouco do meu trabalho. E aí, eu levei na empresa para ela entender como é que funciona. Existe uma agenda que eu preciso cumprir. A partir do momento que você diz eu não vou, eu preciso assumir alguns papéis que são seus. E aí, você pensa que resolveu no primeiro instante, ela, entendi. Ela notoriamente tomou de susto. Então, depois, entendi, mas como foi a informação foi passada pela primeira vez, não pela primeira, segunda, mas de uma forma mais clara, aconteceram outras vezes. E eu fui educando, porque é um processo de educação, né? Educação. Então, hoje, eu já tenho uma pessoa extremamente diferente dentro da minha casa. E a casa é uma organização. Total. Que reflete aqui na empresa. E aí, se você for parar para pensar, para refletir, quando você chega na empresa, você é o empresário que faz tudo. E você acostuma a centralizar as ações. Quando uma pessoa chega, você quer ali que ela faça as coisas no seu tempo, do seu jeito, da sua forma. E se não faz, você diz o quê? Deixa que eu faço. Você não se posiciona. Para quê? Para parar e orientar e educar. Então, assim, o que é importante? O que abre todo esse processo? Posicionamento. Para ser mais clara ainda, eu não consigo me posicionar se eu não investir no meu autoconhecimento. Então, o que precisa acontecer? Eu parar e entender, investir nesse autoconhecimento e dizer, o que eu quero, o que é importante para mim e o que eu vou precisar fazer a partir daqui. Né? Então, é o que você disse. Autoconhecimento precede o autodesenvolvimento. Muito bom. E engraçado, né, você falando isso, lá em casa é a mesma coisa, cara. Eu me lembro muito bem, eu tava no processo, até falei com o Felipe, cara, nunca foi tão difícil contratar, acho que eu não sabia que era tão difícil contratar babá. Pô, primeiro pra cuidar de filho, né, cara, seu bem mais precioso, e acabou de nascer, recém-nascido, frágil ali.
e você encontrar alguém que tá alinhado, que você que sente confiança e tudo mais. E eu me lembro que tinha vários processos. Tinha uma moça que era assim, ela é meio que disputada, né? Porque ela tá saindo da minha casa agora e se você não pegar ela, possivelmente eu tenho uma fila aqui de pessoas, né? Uma indicação de alguém que veio. E aí eu me lembro que a gente levou ela em casa pra fazer uma entrevista inicial. E a gente tá conversando, as meninas estavam deitadas, descansando no carrinho e tal. Ela veio, sentou, começou a conversar, tal. E aí eu me lembro que em um dado momento tava tocando uma música da Alexa pras meninas dormirem, né? Uma música de ninar mais altinha assim, porque quando a gente tá conversando, a gente conversava naquela fase que elas se assustavam muito, né? E aí ela falou bem assim, dá pra baixar a Alexa, por favor? No meio da conversa, assim, tipo, ela falou isso assim, dá pra baixar a Alexa, por favor? Ela tava incomodada, eu senti que ela tava incomodada, né? Mas aquilo pra mim entrou assim, sabe quando vem na jugular, assim? Quando ela falou isso, eu olhei pra Rose, falei, dá pra baixar. Aí, Rose, abaixa ali, Alexa. Não tava muito alto. Mas assim, é o tipo de posicionamento que eu falei, cara, se na entrevista, no dia que a mulher tá aqui em casa, ela já pediu pra baixar a Alexa, daqui a pouco, sabe o que ela tá pedindo? Pra sentar, deitar na minha cama e dormir lá. Que vai acontecer isso daqui a pouco. Independentemente que ela é uma pessoa maravilhosa, eu não tô dizendo sobre isso, mas tô dizendo que não estava alinhado com os meus valores. Né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar treinado, né? E eu digo muito isso, é se desenvolver para você ter um olhar, entender mais sobre perfil comportamental, que isso merecia até um outro papo de podcast só para falar de perfil comportamental, saber se está alinhado com a vaga que você está abrindo, né? Eu acho que isso é muito importante, o DNA ele traz muito disso, né? De estudar o perfil comportamental, não só a parte ali de visão, propósito, valores e tal. Eu acho que é muito bom. Mas eu queria te fazer uma pergunta, sei que a gente tá chegando finalmente aqui, eu sei que tá chegando finalmente, nem parece, mas quase uma hora de bate-papo aqui. Dea, assim, eu quero te fazer uma pergunta que para mim é muito importante, né? Hoje, qual é, assim, na sua opinião, e agora vai para abrir o coração, o principal medo que você tem? O medo que eu tenho é não conseguir conquistar aquilo que eu vim para fazer, sabe? Abrindo meu coração, eu vejo que o empreendedorismo, ele é uma filosofia mesmo de vida, que tem condições, assim, de mudar o mundo. Quando a gente traz essa política humanizada, e esse olhar humanizado não é mais sobre a gente. Então, no meu nível de identidade hoje, é inconcebível, e eu me emociono, inclusive, toda vez que eu falo disso, é inconcebível não plantar essa semente. E dizer para o empresário que está assistindo a gente que, independente do tamanho do negócio dele, ele tem essa oportunidade de educar, de transformar o movimento de mudança no mundo. E é lindo de ver, sabe? Se eu tenho o dom de empreender, se eu tenho essa habilidade, sabe? Por que eu não vou propagar? Por que eu não vou pegar na mão de quem está do meu lado, que é a minha secretária do lar, e propagar essa cultura humanizada de que a gente pode e deve fazer um ambiente melhor? Então, assim, meu medo, que hoje eu não negocio mais e que eu tô bem alerta para isso, foco direcionado, falávamos disso antes de entrar aqui do episódio. Né? Para mim, o meu medo, se hoje eu não tivesse mais a minha vida, eu não teria feito 10% do que eu podia estar fazendo. Então, ao invés de medo, o que eu quero ter é essa coragem de não negociar esse ideal, de propagar essa política humanizada, de falar do empreendedorismo como uma paixão mesmo, que eu tenho, ter essa esfera lucrativa que é a consequência do processo, sabe? Mas o que eu quero mesmo é propagar esse movimento, propagar com muita amorosidade, propagar com leveza, com firmeza, com fluidez, e não é fácil, mas pode ser simples. Então, assim, o medo, e foi ótima essa pergunta, porque foi um choque de realidade, o coração tá aqui, sabe? É a sacudida. O medo é se hoje acabasse, sabe? Eu tenho feito isso com muita amorosidade, mas eu posso fazer muito mais. Então, assim, é decisão, né? É coragem, ao invés de medo, é coragem. Muito bom, muito bom, muito bom. E pra finalizar, um livro. Se você pudesse indicar um livro, assim, pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, que livro você fala assim, cara, esse livro mudou a minha vida, todo mundo, na minha opinião, deveria ler esse livro? Matheus, dos vários livros que eu leio, assim, que eu sou apaixonada por leitura, sabe?
Quando você me fala disso, me pega assim até de surpresa, porque, poxa, vários livros fizeram a diferença na minha vida. E aí, parando assim para poder pensar, me pega assim tô de calça curta. Pensa aí, pode ser até uma recente, um que você tá lendo agora, ou algum que recentemente você leu que, cara, trouxe alguma visão pra você, enfim, ampliou algum olhar. Veio aqui agora. Foi um que eu li recentemente, inclusive, né? Que tem feito uma mudança radical na minha vida. Essencialismo. É um livro muito simples, mas direcionado para prioridade. E eu não trago S no final. Ele defende, inclusive, essa premissa. Porque o foco, ele conversa com prioridade. Qual é a sua prioridade? Não é quais são as suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Então, vem trazendo que movimento em demasia não é sinal de resultado. Então, foco direcionado para aquilo que você quer, para aquilo que você veio para poder fazer. Né? Então, fez total diferença. Em todos os sentidos falando, né? Porque, culturalmente falando, nós somos educados a eleger prioridades, né? Então, a divergir o foco daquilo que a gente quer. Então, sem sombra de dúvida, seria ele. Cara, muito bom. Déia, quem quiser te encontrar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como é que eu faço pra encontrar você aí? O arroba sou Andrea Ferreira, e aí vai ser um prazer estar conectado com o empresário, com o empreendedor, que vai estar aí mais próximo, né? Bebendo do conteúdo de uma gestão humanizada. Muito bom. Gente, então é isso. Você que tá aqui, chegou até o final desse episódio, merece escrever seu comentário aí se estiver no YouTube, né? E compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, apertar o dedo no joinha. Pra mim foi uma honra poder te receber aqui. Você é uma pessoa querida, mora no meu coração, sabe disso. Torço pra que essa mensagem sua chegue cada vez mais longe, né? Impacte ainda mais empresas, ainda mais CPFs aí, porque eu sei que, né, a gente faz isso através do que a gente trabalha hoje. Realmente, quando a gente olha para a empresa, a gente sabe que lá atrás tem uma família, tem um casal, às vezes tem alguém que está lá colocando o seu sonho ali, o sonho de várias pessoas também dentro daquela empresa, né, vivendo junto. Então a gente tem ajudado realmente a transformação do Brasil. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe, né, do DNA ali que você está fazendo com maestria. Enfim, a gente tem vários trabalhos juntos, sei que é só o começo. E minha querida, beijo no coração, te amo demais, você sabe disso, tá? Um prazer. Prazer foi meu. Uma honra. Aperta aí, a gente se vê daqui a pouco em mais um episódio. Tamo junto. Vamos que vamos. Tua cacetinha. Muito bom.